Olá pessoal, oitavo ano. E aí, como estamos nós? Bom dia para todos. Aí vamos para mais uma aula de filosofia. Eu quero deixar um lembrete hoje. Na próxima semana teremos um aulão com a discussão de todas as atividades que a gente já fez hoje. E o aulão vai ser pelo Zoom, tá? Eu não faço sempre pelo Zoom, pelo seguinte, que como estou gravando em casa, minhas meninas foi muito zoada e minha mãe não estava podendo vir por conta da Covid. Mas agora que eu tô, melhor, graças a Deus, curada, eu vou marcar algumas aulas pelo Zoom, tá bom? Então, sexta-feira, na próxima semana teremos aula pelo Zoom e nessa ocasião eu vou corrigir todos os exercícios, comentar todos, tá? E é importante que todos estejam lá, ok? Comigo. Outra coisa. Nesse aulão a gente vai tirar as dúvidas. Então, se você tem dúvida, se você fez algum exercício com dúvida, se o assunto não está muito claro, vamos usar esse aulão para tirar todas as dúvidas, tá? É como se fosse quando a gente tava presencial, né? Como eu só tenho uma aula por semana, eu sempre dava o conteúdo e tirava um para exercício, tirar as dúvidas, não era assim? Continua sendo a mesma coisa, tá bom? Então, eu prefiro gravar as aulas, porque eu gravo mais concentrada. Vocês assistem, vão anotando as dúvidas, vão tirando online comigo. No dia da aula, eu sempre estou online com vocês. E tirar um dia para que a gente esteja ao vivo só para comentar todas as aulas, tirar as dúvidas e responder as atividades, tá? Por isso que aqueles que não fizeram a atividade ainda aí na plataforma, coloquem em dia, tá, gente? Vamos colocar em dia, porque na sexta a gente vai ter uma longa conversa. Dando continuidade ao nosso assunto, a gente vai falar hoje, a gente vai partir do capítulo 4, página 51. Vamos falar um pouco sobre a lógica. Professora, mas a lógica não é lógico? Muita gente me faz essa pergunta quando eu inicio esse conteúdo sobre a lógica, só que ela é mais complexa do que vocês podem imaginar, tá bom? Então, a lógica, gente, faz parte dos estudos filosóficos. Não existe a filosofia sem a ferramenta da lógica para complementar, tá bom? Quando a gente fala de filosofia, a gente lembra logo da razão, a gente lembra logo da reflexão racional, não é isso? Uma reflexão que leva a gente a tomar decisões, a encontrar o melhor caminho, a tomar posições diante de algum fato. Então, para isso, para se chegar a essas decisões, para se chegar a essa reflexão filosófica, a gente utiliza a ferramenta da lógica, tá bom? Lá na antiguidade, a lógica já foi muito discutida, por Sócrates, que a gente falou um pouquinho sobre a maêutica e a ironia, que era uma maneira dele encontrar lógica ali no que ele queria passar para o interlocutor. E após Sócrates, Platão, e depois de Platão nós temos Aristóteles. Gente, Aristóteles, ele vai ser o cara que vai desmiuçar aquilo que Sócrates tinha falado sobre a lógica, tá bom? Então Aristóteles, ele vai vir juntando Sócrates, Platão, e Aristóteles vem, faz assim como se fosse um aprofundamento daquilo que Sócrates tinha falado sobre a lógica. Como vocês sabem, Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles discípulo de Platão. Então, como os discípulos, como aluno, um vem seguindo, o caminho do outro, só que, claro, colocando suas posições e de maneira mais aprofundada, tá? Então, gente, lá na página, vou pegar aqui no livro pra gente acompanhar. Quem tem o livro, acompanha. Quem não tem, eu deixo as páginas do livro. Toda semana alguém me pergunta, é pra ler? Claro que é pra ler, gente. Tá? Eu deixo as páginas do livro aí para quem não tem o livro não ficar prejudicado. E para quem tem, todas as nossas aulas, peguem o seu livro e vamos acompanhar, tá bom? Então, na página 51, inicia o conteúdo, do quarto capítulo, chamado A Lógica, tá? Os estudos sobre a lógica são de suma importância, como eu já falei, para as habilidades, que pode, formar o discurso principalmente da filosofia.
Então, não existe filosofia sem essa ferramenta da lógica, ok? Como surgiu a lógica? Eu já falei para vocês, surgiu lá, né, na antiguidade, principalmente a partir dos estudos ali dos sofistas, de Sócrates, Platão e mais para frente nosso querido Aristóteles, que vai criar a lógica aristotélica, tá? Nos conteúdos mais importantes que vocês vão ter contato. De acordo com o estoicismo, sob a influência das ideias cristãs, o cristianismo, o universo como um todo, seria governado por um logos, uma razão universal, muito próxima à ideia de uma divindade, possibilitando ao mundo chegar à harmonia do cosmos, o todo ordenado. Por sinal, o termo ou conceito de lógica, na perspectiva dos estoicos e dos cristãos, passa a ser chamado de lógica aristotélica, como compreensão das ideias ou teorias desenvolvidas por ele. Então, deixa eu explicar esse trecho para vocês. A lógica aristotélica, ela vai ser como é que eu posso dizer? Um marco inicial para o estoicismo, que é uma corrente filosófica muito famosa até os dias de hoje, que mistura a filosofia ocidental de alguns pensadores e filosóficos orientais, tá bom? Aí vem Índia, China, Japão, tá? Essa mistura desses pensadores orientais com a filosofia ocidental, e no caso ali na Grécia Antiga. É tanto, gente, que após a Grécia ser invadida por Roma e ter aquele período do Império Romano, alguns líderes romanos, imperadores, eles eram estoicos. Eles estudavam o estoicismo de maneira bem aprofundada, tá? Por quê? Porque o estoicismo ele já trazia a ideia de uma lógica que Aristóteles deixou. Então, aqui no livro eles falam sobre o universo. Então, para Aristóteles, a lógica era que o universo ele foi constituído por um todo, que seria uma espécie de divindade para os cristãos. E aí os cristãos se aprofundam nesse estoicismo e vai dizer que esse todo que Aristóteles está falando seria Deus, né? E tudo está em harmonia com esse todo. Então, a natureza, os seres humanos, todos nós vivemos numa ciclonicidade harmônica, né? Que é o bem viver, tá? Então, nós precisamos do ar, da água, da terra, do alimento que essa terra é produzido pra gente. E existe como é que se diz? Algo muito forte, né, que nos leva sempre a pensar numa divindade, em alguém superior, que seria esse todo, né? E o universo, a constelação, as estrelas, o sol, a lua, tudo está no lugar harmonizado. Ou seja, para Aristóteles, tudo isso seria uma grande lógica universal, tá? Então, é daí que parte essas premissas da lógica, parte aí de Aristóteles, quando ele já começa a colocar tudo no mundo dentro de uma lógica, né? Tudo está debaixo de um todo que colocou cada coisa onde deveria estar. Nada, segundo o Aristóteles, nada foi por acaso, nada foi colocado. O sol não está ali por acaso, a lua não está por acaso, as estrelas, os seres humanos também não. O estoicismo sempre acredita numa razão para que as coisas caminhem de maneira harmoniosa, tá? E para os estoicistas, até hoje, eles acreditam que se você não anda em harmonia com esse todo, né, com esse universo, você entra em declínio. Então, você vai sofrer, você vai passar por angústias, você vai destruições, você vai trazer para si uma vida que não é boa porque você não está em harmonia, né, com esse universo do todo, ok? E se você está de harmonia, né, mente sã, corpo sã, aquela ideia de tudo tá ok, você só tem a ter uma vida que é abundante, próspera, saudável, porque você está em harmonia com o universo e suas leis, tá, gente? Isso faz parte aí da lógica aristotélica. E é os ensinamentos dos estoicistas, tá? Estoicistas.
A gente vai falar um pouquinho mais disso mais na frente. Seguindo, já na lógica formal, que é uma lógica diferente da lógica de Aristóteles, né, surge aí a matemática, né? Essa lógica formal, ela só vai surgir lá no século XIX com o filósofo alemão, o Frege, né? Que vai dizer que a linguagem matemática, ela analisa verdades. E essas verdades são verdades lógicas. Então, a gente chama a matemática, por exemplo, os conceitos matemáticos de lógica formal. É uma lógica que cria vários conceitos formais. E a lógica aristotélica, ela já é uma lógica mais reflexiva, tá? Partindo adiante, continuando aí no nosso livro, na página 52, né, as principais características da lógica. Tá? Como vimos, a palavra lógica deriva do grego logos. Quem lembra o que é logos? Razão, tá bom? Que pode também ser traduzido em outras partes como discurso ou linguagem. É nesse sentido que a lógica estabelece uma relação entre a linguagem e o conhecimento, propiciando o pensar rigoroso e preciso da linguagem discursiva que expressa o conhecimento. Ou seja, precisamos dessa linguagem, desse acesso ao outro, dessa comunicação, para que a gente possa expressar uma lógica. Então, a lógica, ela tem muito a ver com a linguagem, né? Com a maneira que a gente se comunica e que demonstra ao outro aquilo que a gente quer passar, tá? 4, compreensão sobre a lógica. Isso é muito importante, tá, gente? 1, a lógica é uma ciência. 2, a lógica é a ciência das leis ideais do pensamento. 3, a lógica é também uma arte. 4, a lógica tem por finalidade a procura e a demonstração da verdade. Gente, isso é bem complexo, mas vamos desmiuçar um por um aqui para vocês. A lógica é uma ciência. A lógica é um sistema de conhecimentos fundados em princípios universais, tá? Há uma distinção entre as lógicas filosóficas espontânea, cotidiana e empírica, visto que esta última se trata de uma aptidão inata do espírito para usar corretamente as faculdades intelectuais, sem ser capaz de justificar racionalmente tal comportamento e recorrendo assim às regras do pensamento correto, enquanto a primeira faz uma análise mais ponderada e sistematizada dos conceitos. Parece ser muito difícil, mas não é. Resumindo, ele quer dizer que essa lógica, como ciência, a gente não pode ignorar de maneira alguma. Não tem aquela história assim, se eu pegar um copo com água e virar aqui, a água vai ficar no copo? Não vai. A água vai cair do copo, né? Pela lei do quê? Da gravidade. A gravidade é uma lei universal. Tá entendendo? Então, a lei da gravidade é uma das leis universais que faz com que a gente entenda que a lógica é uma ciência. Então, se a lógica é uma ciência, se eu disser que eu virando um copo d'água assim, aquela água vai cair sobre mim, é uma lógica porque está dentro das leis universais. Então, é uma ciência. Eu não posso me contradizer com aquilo que a lógica traz como ciência, com aquilo que já foi comprovado, experimentado, provado, né? O que já foi dito como ciência, tá? A lógica é a ciência das leis ideais do pensamento. A lógica pertence à filosofia normativa, porque não tem por fim de definir o que é, mas o que deve ser, ou seja, o que deve ser as operações intelectuais para satisfazer as exigências de um pensamento correto. Gente, o que ele quer dizer com isso? Que a lógica, ela não quer, dentro da filosofia, colocar um fim num pensamento, mas ela quer mostrar por alguns meios aquilo que você quer compreender. Tá entendendo mais ou menos? Então não é um fim, ela não está trazendo respostas concretas. A lógica, ela traz questionamentos, meios para que você obtenha algumas respostas, tá? Sane algumas dúvidas, para que você chegue a um melhor entendimento daquilo que você está querendo. Então, por exemplo, eu quero saber por que
a gente não consegue, dentro desse universo que eu estou, eu não consigo voar, ficar lá gravitando. Por que eu não consigo isso? Já existe, lógico, uma explicação científica há muito tempo que tem a ver com a gravidade. Então, para se entender a fundo, eu vou começando usando a lógica, e essa lógica vai interrogando essas questões, e eu vou chegar a uma resposta, né? Que vai satisfazer ali meus questionamentos. 3. A lógica é também uma arte. Lógico. A lógica é uma arte, né? Porque a gente começa... A lógica é um método, né? Que segue regras, que estabelece um pensamento mais aprofundado. Então, você seguir, e vocês vão ver mais na frente a questão das premissas, que são regras da lógica, é uma arte você conseguir interpretar essas premissas, né? Então, a lógica é uma arte, sim, é uma arte que nos leva à interpretação de muitas coisas, ok? A lógica tem por finalidade a procura e a demonstração da verdade. Então, a lógica, ela quer chegar, desenvolver você para ir fundo aonde você está com questionamento. Então, a lógica, ela quer deixar você mais perto de uma verdade. Então, ela traz meios e métodos para que você chegue a uma verdade, tá? Que pode ser a sua verdade e pode ser uma verdade, né, já estabelecida e universal. Depende do seu questionamento, tá bom? Então, a lógica, ela nos traz realmente uma busca ali para uma demonstração da verdade, tá? E para isso, a lógica, ela é dividida em 3 pontos. Um argumento, as premissas, né? E a inferência. Esses 3 pontos eu considero a partezinha que seja mais complexa para vocês. Mas depois que vocês pegam o caminhar da história aqui, vocês vão ver que não é tão difícil não, que são fáceis, tá bom? Vamos lá. O argumento, o raciocínio, é uma sequência de enunciados nas quais encontramos uma relação entre as premissas e a conclusão. Mas as premissas devem apresentar razões que fundamentem a conclusão. Ou seja, no argumento é a pergunta, é você questionar alguma coisa que você quer saber. Vai vir as premissas que são tipo respostas, mas respostas que geram outras perguntas. E essas premissas, elas não podem sair daquilo que você está caminhando para a resposta. Então, se eu perguntar por que deixa eu pegar aqui um exemplo mais lógico para vocês, né? Todos os animais são mamíferos? Você vai dizer, não. Alguns animais não são mamíferos. Alguns animais são diferentes. Essa argumentação da minha pergunta é uma premissa. Aí eu posso dizer, como assim diferente? Então, se todos os animais não são mamíferos e você está me dizendo que animais são diferentes, cite outros tipos de animais, e aí você vem e cita outros tipos de animais, né? Ovíparos, tá? Então, essa premissa é essa discussão que fica ali entre a argumentação e a conclusão da sua pergunta, né? Então, quando você cita os outros animais, os outros tipos de animais, eu vou começar a criar ali uma conclusão daquilo que eu estou perguntando, né? Mas para isso teve essa premissa que fica entre um e outro, tá bom? Eu vou tentar deixar um vídeo ilustrado para ajudar vocês nessa questão da premissa, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, as premissas estão localizadas nas 2 primeiras afirmações. A partir do enunciado delas, podemos tirar uma conclusão. Então, quando eu disse assim, todos os animais são mamíferos, a minha conclusão parte da minha primeira pergunta. Se você me deu outras opções de animais, então qual é a minha conclusão? É que nem todos os animais são mamíferos. Tá vendo que a resposta geralmente vai estar
de acordo com o início ali da minha pergunta. Então, isso é uma lógica. Aí você, professor, isso é lógica? Sim, é lógica. Eu estou explicando justamente o que é lógica, tá? Então, a minha resposta não pode ser uma coisa totalmente diferente da minha pergunta. Então, eu tenho que ter uma resposta coerente, uma conclusão coerente à minha pergunta, tá bom? Tem alguns exemplos aqui para citar mais, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, eu vou trazer, porque eu quero trazer um vídeo posterior aí, que é uma animação mostrando para vocês essa história da premissa, para vocês assimilar melhor como um material de apoio, tá bom? Então, eu vou deixar até a referência deles, depois se vocês quiserem ver novamente, vocês vão ver, tá bom? Então, gente, ó, gratidão. Hoje a gente inicia sobre a lógica. Espero que vocês leiam o conteúdo, eu vou deixar as páginas aí, para que na próxima aula a gente faça uma revisão e na outra aula, daqui a 15 dias, a gente continue aí falando um pouquinho sobre a lógica, tá bom? Beijão, tchau!